Olá, sou Maurício Souza e na nossa videoaula hoje a gente vai resolver um simulado de matemática referente à prova Brasil, o SAEB. E essas questões elas têm relação com os descritores 12 e 13. Então vejamos a primeira questão. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Então, para a gente calcular aqui quantos metros de tela Rodrigo precisará, basta que nós calculemos o perímetro do terreno. Então, perceba que aqui nós temos o comprimento 40 metros, consequentemente o outro lado também é 40 metros. A frente aqui é 25 mais 2 do portão. Então, se aqui é 25 mais 2 do portão, então o outro lado vai ser 25 mais 2. Como não tem portão, então vai ser 27. Então, vamos calcular aqui o perímetro para saber quanto de tela Rodrigo gastará. Então, basta que a gente pegue aqui o perímetro, né? Chamar de P aqui. P vai ser igual esse lado aqui, que é 40 metros, mais o outro lado também, que é 40 metros, mais, nesse caso aqui a frente, como nós devemos descontar aqui a parte do portão, então só fica 25 metros. E mais também o outro lado aqui do terreno. Então, no caso aqui, o outro lado vai ser 25 mais os dois do portão, ou seja, 27 metros. Então, 27. Então, somando aqui o perímetro, vai ser igual 40 mais 40, 80, 80 mais 27 mais 25, 132 metros. Então, aqui, o perímetro aqui vai ser 132 metros. Então, Rodrigo gastará 132 metros de tela para cercar. Então, vejamos mais uma questão. Alice montou com retalho de tecido um tapete como representado a seguir. Cada quadradinho é um retalho com 10 centímetros de lado. Então, para a gente saber, então qual é a área ocupada pelo tapete? Ou seja, a área ocupada pelo tapete é de... Então, para a gente calcular a área, basta que a gente utilize aquela formazinha. A área de uma figura plana, basta que a gente coloque a área, representada aqui por A, vezes igual a base, representado por B, e vezes a altura, o outro lado, representado por H. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui a base, esse comprimento aqui tem 13 quadradinhos, e essa largura ou altura tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para a gente calcular a área, basta que a gente coloque aqui A de área, que é igual a base, que é 13,
vezes a altura, que é 9. Então a área aqui vai ser igual a 9 vezes 13, aliás, 9 vezes 13, 117. No caso, como a unidade de medida aqui que ele está usando é centímetro, então 117 centímetro quadrado, né? Então, só que aqui eu tenho a quantidade de a área, e essa área, cada quadradinho desse, ele representa 10 por 10, ou seja, então, calculando aqui os quadradinhos, vai dar 10 vezes 10 é 100, então cada quadradinho desse vai ter 100 centímetros quadrados. Então, para a gente encontrar o valor total, basta que a gente multiplique o valor da área, que é 117, aliás, o valor dos quadradinhos, que é 117, e como cada quadradinho tem 10 por 10, ou seja, 100, basta que a gente multiplique os 117 por 100. Então a área, colocando aqui agora, vai ser igual a 117 acrescentando aqui, multiplicando por 100, vai dar 11.700, vai dar 11.700 centímetro quadrado. Só dar uma apagadinha aqui ficou muito grande. Então aqui 11.700 centímetros quadrados. Então vejamos mais uma questão. Questão apresentada aqui por 2 do Saero, que diz o seguinte: Marcela fez um desenho da sua horta na malha quadriculada abaixo e pintou de amarelo. Nessa malha, o lado de cada quadradinho corresponde a 1 metro. Então, cada lado do quadradinho mede 1 metro. Qual é a medida da área dessa horta? Então, se cada quadradinho mede 1 metro, e aqui nós temos o comprimento, a base, 1, 2, 3, 4, 5, e a altura ou a largura, 1, 2, 3, então aqui basta que a gente, por a formulazinha, o modelozinho de calcular a área, basta que a gente coloque aqui a base vezes a altura, né? Vou colocar aqui um x agora no lugar desse sinal de vezes. Então, a área vai ser igual. Isso aqui já dá para calcular sem precisar de calcular, né? É fácil. Então aqui nós temos 5. Então a área da base aqui, que é o comprimento, vai ser 5 vezes, vou colocar aqui o vezes agora com um sinalzinho assim, vezes a altura, que é 3. Então aqui já está feita a conta. É simples essa questão. Então vai ficar 5 vezes 3, 15. Então aqui 15. Qual é a unidade de medida, no caso que está sendo pedido na questão, é metro. Então a área sempre vai ser ao quadrado. Então 15 metros quadrado é a área dessa horta. Veja mais uma questão. A questão de P
2012, que diz o seguinte: o campo de futebol do estádio da cidade de Córrego do Ouro, Goiás, possui 105 metros de comprimento e 75 metros de largura. Um atleta que dá 2 voltas completas nesse campo percorre, ou seja, nós temos aqui uma ilustração de um campo de futebol. Então, se nós temos aqui de comprimento 105 de comprimento e 75 de largura, então para calcularmos a área, na realidade não é a área, como ele aqui vai querer o perímetro. Então o perímetro é o entorno aqui, né, a soma dos lados. Então o perímetro aqui vai ser igual, vou chamar aqui de perímetro de P, vai ser igual a esse lado aqui que é 105, consequentemente o lado oposto também vai ser 105, então 105 mais 105 mais a largura 75. Perceba que a gente está somando todos os lados do retângulo, né, do campo, do estádio de futebol. Então 75 esse lado, então consequentemente o lado oposto também vai medir 75. Então somando aqui, não vou fazer a continha, que já dá para fazer aqui até por estimativa, se for o caso. Mas então 105 com 105 vai ser 210. 210 mais 75 mais 75 vai ser 150. Então o perímetro vai ser igual 210 com 150, 360. Qual é a unidade de medida que está pedindo? É metro. 360 metro. No caso aqui só é metro, que não é área. Quando é área que colocamos ao quadrado. Então, vamos voltar aqui para a pergunta. Um atleta que dá 2 voltas completas nesse campo percorre, veja que uma volta completa é 360 metros, mas na questão ele está pedindo um atleta que dá 2 voltas, por isso que é muito importante a interpretação. Então, se ele quer saber em 2 voltas quanto é que vai ser, basta que multiplique 2 voltas vezes 360, então vai ficar, o perímetro vai ser igual a 2 voltas vezes, tá aqui um x porque ficou borrado aqui, então vezes 360, que vai ser igual a, vou chamar aqui de novo de perímetro, que vai ser igual 2 vezes 360, 720 metros. Então, muito importante que a gente lê direitinho com atenção a questão para não errar. Muitas vezes você faz uma questão simples, mas como não presta atenção às vezes
da interpretação, aí acaba errando. Então, mas vejamos mais uma questão. Questão aqui representada por 10, do projeto com. Então, a questão diz o seguinte: Estela tem um espelho no formato de um hexágono regular. Então, aqui veja que aqui nós temos a figura de um hexágono regular, cujo lado mede 25 centímetros. Ou seja, esse ladinho aqui, cada lado ele mede 25 centímetros. Ela quer colocar uma moldura de madeira para enfeitar o espelho. Na loja, o vendedor disse que o preço da moldura é calculado de acordo com o perímetro do espelho e custa 30 centavos por centímetro. Ou seja, cada centímetro custa 30 centavos. O valor pago pela moldura foi... Então, basta que a gente calcule aquilo. Se nós temos aqui um hexágono e um hexágono tem 6 lados e cada lado tem 25 centímetros, então precisamos calcular logo o perímetro e depois multiplicar por o valor de cada centímetro. Então, vou começar aqui pelo perímetro. O perímetro vai ser igual. Como é que eu tenho 6 lados? Então vai ficar 6 vezes, botar um pontinho aqui dessa vez, vezes 25. Então o perímetro vai ser igual 25 vezes 6 dá 150. Dá 150. E como a questão já está dizendo aqui, cada centímetro custa 30 centavos. Então, para calcular o valor total, o custo da moldura, basta que multipliquemos o valor do perímetro, que é 150, vezes 0,30 centavos. Então, multiplicando aqui 150 vezes 0,30 centavos vai ser igual a 45 reais. Ou ainda, colocando aqui o símbolo de reais com o cifrão, então vai ficar 45 reais. Então veja mais uma questão. Questão 9 aqui apresentado, supletivo 2011. O perímetro do triângulo da figura abaixo mede 32 centímetros. Qual é o valor de x? Então, veja que o perímetro de um lado aqui mede 2x, um lado do triângulo mede 2x, o outro lado mede x mais 8 e o outro lado mede 15. E ele está dizendo que a soma desses três lados mede 32 centímetros. Então, para a gente calcular o valor de x, basta calcular o perímetro e igualar. Aliás, basta que o perímetro já sei que é 32, então não vou colocar o perímetro agora. Posso até colocar, mas aí vou fazer da seguinte forma. Não vou colocar o P, que o P no caso vai ser 32.
que já vem na questão. Então, só vamos aqui operar. Então, somando aqui o perímetro, então nós temos aqui 2x mais x mais 8 e mais 15 mais 15. Isso tudo, já está dizendo aqui na questão, mede 32 centímetros. Então, nós temos aqui uma igualdade, e essa igualdade a gente não pode somar, por exemplo, esses termos algébricos, ou seja, esses termos que tem letra, nós não podemos somar com o termo que não tem letra. Então, nós vamos juntar os semelhantes, colocar o que tem letras de um lado e os que não tem letra do outro lado. Então, vamos começar aqui por o 2x, que já está desse lado aqui. Então, vai ficar 2x mais x mais x. Como aqui não tem mais letra, então vou trazer a igualdade para cá. O 32 continua do mesmo lado aqui, que já está desse lado. Agora nós vamos ter que levar o 8 e o 15 para o outro lado. No caso aqui, como eles estão como é mais, ele vai passar por sinal da igualdade, para o outro lado da igualdade, com sinal trocado. Então, se aqueles dois são mais, para que eles venham menos. 8 mais 15 é 23. Então, operando aqui, ó, 2x mais x, nós temos 3x igual 32 menos 23 é 9. Então, aqui, em qualquer igualdade, quando você multiplica ambos os termos, por exemplo, o primeiro termo por um número e o segundo termo pelo mesmo número, pelo mesmo valor, não altera o produto. Da mesma forma na divisão. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou dividir os dois termos por 3. Por que por 3? Porque eu colocando aqui o 3, dividindo aqui por 3, eu posso cancelar esses 3 por 3 e fica só o x. Então, ó, eu corto esse 3 com esse 3 aqui, que 3 dividido por 3 é 1, né? Não precisa botar, fica aqui x igual 9 dividido por 3 é 3.